Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do livro de Daniel. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista ao vídeo até o fim. Vamos à leitura a partir do capítulo 6. E Dário, o Medo, lhe sucedeu no trono com a idade de 62 anos. Justiça para governar. Dário decidiu nomear em todo o reino 120 sátrapas com autoridade. Acima deles havia 3 ministros, aos quais os governadores deviam prestar contas para que o rei não fosse fraudado. Um dos 3 era Daniel. Contudo, Daniel estava tão acima dos outros ministros e governadores por causa do seu talento extraordinário que o rei decidiu dar-lhe autoridade sobre todo o império. Então, os ministros e governadores procuraram uma oportunidade para pegar Daniel em algum deslize nas coisas de interesse do império, mas nada conseguiram encontrar de errado, pois ele era muito honesto e nada conseguiram achar de incorreto. Reconheceram então: não encontraremos coisa alguma em que pegar Daniel, ao não ser em assunto da sua religião. Então os ministros e governadores foram correndo dizer ao rei: Viva o rei Dário para sempre! Todos os ministros, prefeitos, governadores, autoridades das províncias e conselheiros estão de acordo que Vossa Majestade determine e faça um decreto, segundo o qual toda pessoa que no prazo de 30 dias fizer alguma prece a outro Deus ou homem que não seja Vossa Majestade, tal pessoa seja jogada na cova dos leões. Majestade, sancione essa lei, assinando este documento para que ela não possa mais ser alterada ou revogada, de acordo com a legislação dos medos e dos persas. E o rei Dário assinou o documento sancionando a lei. Ao saber que o rei tinha assinado o documento, Daniel foi para casa. No andar de cima havia uma janela que dava para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava ali para rezar e louvar ao seu Deus. E assim fazia sempre. Aqueles homens correram até lá e pegaram Daniel rezando e fazendo preces ao seu Deus. Depois foram dizer ao rei: Vossa Majestade não assinou um decreto, segundo o qual toda pessoa que, no prazo de 30 dias, fizer alguma prece a outro Deus, ou homem que não seja Vossa Majestade, tal pessoa será jogada na cova dos leões? O rei respondeu: A decisão é definitiva e não pode ser revogada, em conformidade com a legislação dos medos e dos persas. Eles disseram ao rei: Daniel, um dos exilados da Judéia, não deu importância ao decreto de Vossa Majestade, à lei que Vossa Majestade assinou, e continua fazendo suas orações 3 vezes ao dia. Ao ouvir essa notícia, o rei sentiu-se mal e ficou preocupado com Daniel, querendo salvá-lo. Até o pôr do sol ficou tentando livrá-lo. Aqueles homens foram procurar o rei e disseram: Vossa Majestade sabe que é lei entre os medos e persas que um decreto sancionado pelo rei não pode ser modificado. Então o rei mandou trazer Daniel e jogá-lo na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: O seu Deus, a quem você adora, vai livrá-lo. Levaram uma pedra para tampar a entrada da cova. Em seguida, o rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca dos seus secretários, para que ninguém pudesse alterar nada em favor de Daniel. O rei voltou para o seu palácio e ficou em jejum aquela noite. Não lhe levaram as mulheres e ele perdeu o sono. No dia seguinte, ele se levantou bem cedo e foi depressa à cova dos leões. Ao chegar à cova onde Daniel estava, o rei aflito gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você sempre adora, foi capaz de livrá-lo dos leões? Daniel disse ao rei: Viva o rei para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante dele, como também nada fiz de errado contra Vossa Majestade. O rei ficou contentíssimo e mandou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram, não encontraram nele nenhum arranhão, pois ele confiou no seu Deus. Então o rei mandou
trazer aqueles homens que tinham caluniado Daniel e mandou jogá-los na cova dos leões junto com os filhos e mulheres deles. Antes que chegassem ao fundo, os leões já os tinham agarrado e despedaçado. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra: paz e prosperidade. Estou promulgando o seguinte decreto: por toda a parte onde chega o poder da minha autoridade de rei, todos estão obrigados a temer e respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído e seu domínio não conhecerá fim. Ele salva e liberta, faz sinais e prodígios no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Daniel teve muito sucesso, tanto no reino de Dário quanto no de Ciro, rei dos persas. Segunda parte, triunfo do reino de Deus. Os impérios e o reino, capítulo 7, a história e os impérios. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Imediatamente escreveu as imagens que lhe povoaram a mente enquanto dormia. Daniel fez o seguinte relato: durante a noite tive essa visão. Os 4 ventos reviravam o mar imenso. 4 enormes feras surgiram do meio do mar, cada uma diferente da outra. A primeira parecia um leão com asas de águia. Eu estava olhando quando lhe arrancaram as asas e as patas foram se erguendo do chão. Ele ficou de pé como um homem e deram-lhe um coração de gente. Depois apareceu uma segunda fera, que parecia um urso. Estava de pé de um lado só e tinha na boca 3 costelas entre os dentes. Disseram-lhe: vamos, coma bastante carne. Depois vi uma outra fera parecida com um leopardo. Tinha no ombro 4 asas de ave e 4 cabeças, e lhe deram o poder. Em seguida tive outra visão noturna. Vi uma 4ª fera, que era medonha, terrível e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais comia e esmagava tudo, e calcava com os pés o que sobrava. Era diferente das outras feras, porque tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres, quando no meio deles apontou um outro chifre pequeno. Os 3 chifres que estavam mais perto deste foram arrancados para lhe ceder o lugar. Nesse chifre havia olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Deus dirige e julga a história. Eu continuava olhando. Uns tronos foram instalados e um ancião se assentou, vestido de veste branca como a neve, cabelos claros como a lã. O seu trono era como labaredas de fogo, com rodas de fogo em brasa. Um rio de fogo brotava da frente dele. Milhares e milhares o serviam e milhões estavam às suas ordens. Começou a sessão e os livros foram abertos. Eu continuava olhando, atraído pelos insultos que aquele chifre gritava. Vi que mataram a fera, fazendo-a em pedaços e jogando-a no fogo. Quanto às outras feras, o poder delas foi tirado, mas foi-lhes dado um prolongamento de vida até um determinado tempo. Em imagens noturnas tive esta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado, e o seu reino é tal que jamais será destruído. O povo de Deus triunfará. Eu, Daniel, me senti como o espírito perturbado dentro de mim. As visões de minha mente me deixaram apavorado. Cheguei perto de um dos presentes e lhe perguntei o que era tudo aquilo. Ele me respondeu, dando-me a explicação completa. As 4 feras enormes são os 4 reinos que surgirão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para sempre. Depois eu quis saber o que significava a 4ª fera, que era diferente das outras, medonha, com enormes dentes de ferro e unhas de bronze, que comia, esmagava e triturava todo o resto com os pés.
Quis saber também o que significavam os 10 chifres que havia na sua cabeça e aquele outro chifre que foi aparecendo e fazendo cair os 3 que lhe estavam mais perto, e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e tinha uma envergadura maior que dos outros chifres. Observando, vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os derrotava, até chegar o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo. E chegou a hora, quando os santos tomaram posse do reino. Ele então me explicou: surgirá no mundo um 4º reino que será diferente dos outros reinos. Ele devorará o mundo inteiro e depois pisará e esmagará. Seus 10 chifres são 10 reis que surgirão nesse reino, e depois dele surgirá outro rei. Ele será diferente dos 10 primeiros e derrubará do trono 3 reis. Blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá seus santos. Pretenderá modificar o calendário e a lei de Deus. Os fiéis serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. O tribunal, porém, se instalará e retirará dele o poder, e esse rei será destruído e aniquilado até o fim. O reino, o império e a grandeza de todos os reinos que existem debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Aqui termina a história. Eu, Daniel, fiquei com os pensamentos embaralhados, empalideci e guardei tudo na memória. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Por favor, deixe o seu like, faça o seu comentário e inscreva-se no canal. A gente se vê amanhã. Tenha um excelente dia. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!